os ouvintes da Express FM que nos acompanham. Com a graça de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária de 2019. Senhor vereadores, convido a secretária Michele para que faça a leitura do texto bíblico. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Quem governa os homens com justiça e governa conforme o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Manhã sem nuvens depois da chuva, que faz brilhar a grama da terra. Peço ao vereador Joanas Ferreiras Lemos que proceda a leitura da ata sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes, à população no plenário, aos ouvintes da Rádio Expresso, aos internautas. Ata da 8ª sessão extraordinária realizada sob a presidência do vereador Edilon Aparecido Martins, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 19h30, do dia 29 de julho de 2019. Estando presentes os seguintes vereadores: Cleia, Edilon, Everaldo, Frederico, Itagina, Jonas, José Dolar, Luciano e Maicon. O senhor presidente solicitou a primeira secretária, vereadora Cleia Maria da Silva, leitura da ata da sessão anterior que foi colocada em votação, sendo aprovada e assinada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a discussão e votação, em primeiro turno, do projeto de lei 030/2019, que autoriza o município de Campos Altos a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de créditos com a outorga de garantia e da outras providências. O presente projeto tem como objetivo buscar a autorização do Legislativo para contrair financiamento junto ao BNDMG para execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Frederico, explicou que foram solicitadas informações ao Poder Executivo referente às condições do empréstimo e, segundo os dados apresentados, caso o município contrário, o valor máximo do financiamento será pago ao final de em torno de R$ 800 mil de juros. De acordo com tais informações, o vereador Frederico disse que a Comissão de Finanças emite parecer favorável ao projeto, por não ter nenhum impedimento legal. Mas, enquanto vereador, no ponto de vista financeiro, ele é contrário ao projeto, pois, por confiar na competência administrativa do prefeito, ele acredita que o município pode enxugar ainda mais os gastos e fazer pavimentação nas ruas com os recursos próprios, sem precisar de banco. O vereador Luciano destacou que gostaria de não precisar de recorrer a este empréstimo, mas será favorável ao projeto tendo em vista a precariedade das vias públicas da cidade de Campos Altos. Ao ser colocado em votação, o projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Frederico. E não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. Sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, em 29 de julho de 2019. Passo a ata em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao vereador Joanas que também faça a leitura das correspondências da semana. Ofício 134/2019. Resposta do requerimento 17, de autoria da vereadora Cleia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, com nossos cordiais cumprimentos informamos o que se pede. Os servidores responsáveis pelo departamento são Leandro Moraes Braga e Gilberto Júnior dos Passos. O Poder Executivo já está formalizando as tratativas com o intuito de incorporar as arrecadações intituladas como orçamento próprio, isto é, a Procuradoria do Município irá ingressar com o processo judicial executando os inadimplentes de tais tributos. Lá do outro, o Executivo Municipal está trabalhando para que breve seja realizado o georreferenciamento de todos os imóveis do município. Colocamos à disposição da senhora vereadora Cleia Maria da Silva e demais nobres vereadores. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. André Anicés dos Santos, procurador do município. Ofício 88/2019. Resposta
Senhor presidente, em complemento ao ofício de número 86, de 3 de julho de 2019, encaminho a essa Casa de Leis, vimos encaminhar anexos informações que visam atender o item 4, Departamento de Recursos Humanos, solicitado ao requerimento de número 99/2019, de autoria do vereador Frederico Nery Andrade Ribeiro. Na certeza de termos atendido todas as solicitações, nos colocamos ao inteiro dispor dessa Casa de Leis. Atenciosamente, André Anicésio dos Santos, procurador jurídico. Ofício número 0032, para a Procuradoria Jurídica Municipal. Excelentíssimo Edilon Aparecido Martins. Em resposta ao ofício 99, em que solicita no item 4 um número total de funcionários do Executivo Municipal, efetivos, contratados, comissionados, etc., no mês de setembro de cada ano, nos últimos 15 anos. Expomos em aqui esta demandado e frisamos que o alvo aqui em divulgação tange-se às informações colhidas pelo Sistema Integrado do Pessoal e que foram pagos exclusivamente para a folha de pagamento, conforme analogia, em adjuntos 5 páginas. Colocamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento necessário e reiteramos a vossa excelência protesto de respeito e admirável consideração. Ana Cláudia Andrade Reis Lemos, assessora em RH. Aqui está todos a folha de pagamento desses anos todos. Depois vai estar no mural. Qualquer vereador quiser estar dando uma olhada, está aqui à disposição. Ofício número 38/2019, da vereadora Cleia Maria da Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo César de Almeida. Senhor prefeito, venho por meio desse informar que fomos procurados por familiares da senhora Maria Vilma da Cruz, os quais nos relataram que ela se encontra enferma e não tem condições de arcar com os custos dos exames solicitados pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento. Foi solicitado que o paciente em questão realizasse o exame de ressonância magnética de coluna lombar, cujos custos não podem ser suportados pelo paciente ou por sua família. Os médicos responsáveis pelo tratamento advertiram que a não realização do exame e, consequentemente, a não realização de um tratamento adequado poderá ocasionar sérios problemas de saúde do paciente. Considerando que o direito à saúde é constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos e cuja responsabilidade é atribuída ao Estado, nos termos do artigo 5º, caput e artigo 196 da Constituição Federal. Vemos, por intermédio desse, solicitar que Vossa Excelência avalie a possibilidade do município arcar com os custos da realização desse exame. Na oportunidade, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente. Só isso, presidente. Obrigado. Senhores vereadores, passaremos a leitura e encaminhamento do projeto de resolução 022/2019, que concede título de cidadania. Peço ao vereador Joanas que faça a leitura. Senhor presidente, eu vou ler o resumo aqui dos projetos de resolução. Projeto de resolução 022/2019, que concede título de cidadania. A Câmara Municipal de Campos Altos, por seus representantes legais, aprovou e eu, presidente, nos termos do artigo 83, inciso alínea com o regimento interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao Dr. André Luiz de Campos, pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Campos Altos, 26 de julho de 2019. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 030/2019, que autoriza o município de Campos Altos a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S/A,
BDMG, operações de crédito com a outorga de garantia e da outra providência. Concedo a palavra ao presidente da Comissão de Assunto Diverso, vereador Mike Donizete dos Santos Xavier, para emissão do parecer. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Parecer favorável, senhor presidente. Peço ao relator Joanas que faça a leitura do parecer. Projeto de Lei 030/2019. Vem a Comissão de Assuntos Diversos, Legislação, Justiça e Redação, em análise preliminar de admissibilidade, o projeto de Lei 030/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Campos Altos a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com a outorga de garantia e das providências. Em reunião dos membros dessa comissão, concluiu-se que o referido projeto encontra-se pronto para discussão e votação. Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto, nada havendo no ponto de vista jurídico que embarace a sua aprovação. Campos Altos, 29 de julho de 2019. Concedo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Federico Nélio Andrade Ribeiro, para emissão de parecer. Senhor presidente, pelos motivos já expostos, a comissão é favorável, pois não há óbice jurídico. Entretanto, eu, como vereador, sou contra. Concedo a palavra ao presidente da Comissão de Saúde, também ligada à política urbana, vereadora Creia Maria da Silva, para comentar sobre o projeto. Passo o projeto em votação em segundo turno. Vereador Mike Donizete dos Santos Xavier. A favor, senhor presidente. Vereador Joanas Ferreira Lemos. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves. Vereador José Dolá Ferreira. Voto a favor. Vereadora Itargina Ribeiros Vilas Boas. Voto a favor. Vereador Federico Nélio Andrade Ribeiro. Voto contra. Vereador Everaldo Oribe Campos. Senhor presidente, eu voto a favor. Como eu disse na reunião de comissão, a cidade está precisando de asfalto, dar uma arrumada na cidade. Então, tomara que esse financiamento seja aprovado para o prefeito estar asfaltando um pouco dessas ruas para nós aí. Eu sou a favor, prefeito. Vereadora Creia Maria da Silva. Projeto de lei aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação em turno único do projeto de resolução 012 ao 021/2019, que concedem título de cidadania em tempo, informo que o projeto de resolução 015/2019 foi retirado de tramitação pela sua autora, CREA, sendo substituído pelo projeto 022, que foi encaminhada anteriormente. Se os novos vereadores estiverem de acordo, vou passar todos os projetos de resolução e discussão e votação em conjunto por se tratarem da mesma matéria. Concordo. Concedo a palavra ao presidente da Comissão de Honraria, vereador Joanas Ferreira Lemos, para emissão de parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Peço ao relator Federico que faça a leitura de um parecer referente a todos os projetos. Parecer da Comissão Especial, projeto de resolução. Venha a esta Comissão Especial o projeto de resolução 012, de autoria do vereador específico, que concede título de cidadania. Em análise do projeto em questão, essa comissão concluiu que a homenagem é oportuna, as homenagens são oportunas e os homenageados são merecedores do reconhecimento, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao nosso município. Campos Altos, 29 de julho de 2019. Passo a palavra aos demais vereadores.
Passo o projeto em votação em turno único. Vereador Mike Donizete dos Santos Xavier. A favor, senhor presidente. Vereador Joanas Ferreira Lemos. Voto a favor. Vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves. Vereador José Dolá Ferreira. Voto a favor. Vereadora Itagina Ribeiros Vilas Boas. Voto a favor. Vereador Federico Nelly Andrade Ribeiro. A favor. Vereador Everaldo Oripe Campos. A favor. Vereadora Creia Maria da Silva. A favor. Projeto de resolução aprovado por 8 votos a favor. Em turno único. Senhores vereadores, passaremos ao uso da tribuna parlamentar. Convido ao vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves para que faça o uso da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio Express FM, internautas. Eu pedi o uso da tribuna hoje, colegas, devido à importância do assunto, para não ser tratado nos assuntos diversos. Eu acho que é de conhecimento de todos, que, infelizmente, na sexta-feira passada, teve um acidente na BR-262, envolvendo 2 veículos, uma caminhonete e um carro, onde houve 6 vítimas. E nesse final de semana, infelizmente, morreu mais 7 vítimas. E, sim, já se passaram os 5 anos que foram pedidos para fazer a duplicação da BR-262, e Campos Altos é extremamente dependente dessa BR. Os Campos Altenses, que direto tem que ir para Uberaba, para Araxá, para Belo Horizonte, e não só os Campos Altenses, mas todos os usuários da BR-262. E, assim, a gente não pode mais aceitar de braços cruzados. Nós já discutimos isso há uns anos atrás e não teve nenhum efeito a partir da Câmara, mas eu acho que a gente tem que fazer, assim, eu peço a vocês, Michele, o presidente, para a gente fazer uma moção de repúdio à Triunfo Consebra, que está cobrando um pedágio, a gente já paga o IPVA, que é um absurdo, e paga o pedágio para usar uma BR que não é duplicada. A única melhoria que eles fizeram, a Triunfo Consebra, foi a praça de pedágio, os 10% que eles tinham que fazer para começar a cobrar o pedágio. E a gente está pagando pedágio hoje de quase R$5 por eixo para usar uma BR duplicada. Se ela não está duplicada, a gente não teria que pagar esse valor total. E mesmo o recapeamento, a reforma que eles estão fazendo, não sei se vocês têm a oportunidade de passar, está fazendo uma reforma de qualidade muito inferior. É buracos, fora as outras melhorias que não tem. E uma segunda, além da moção de repúdio, a gente poderia fazer, se vocês concordarem, a gente podia pedir ajuda também aos deputados federais que tiveram votação aqui em Campos Altos, principalmente o majoritário Marcelo Aro, para tentar interceder com a gente. Porque, segundo a Triunfo, passaram, quando a gente pediu informações, era o BNDES que não tinha fornecido o valor para eles fazerem a duplicação e parece que tinha uns entraves ambientais, mas a gente não pode ser prejudicado por isso. São vidas que estão nessa BR, vidas perdidas, e eu mesmo, a gente estou trabalhando em Araxá 2 vezes por semana, a gente está indo e voltando todo dia, a gente vê o perigo que está. É claro, gente, que tem a irresponsabilidade de pessoas que fazem a ultrapassagem em lugar proibido. Mas, e a pessoa que está vindo do outro lado? A pessoa está dirigindo ali a 100 km por hora, dentro da faixa, tranquilo, com a família, vem um doido lá e ultrapassa na faixa contínua e bate em frente. A pista sendo duplicada, é claro que vai ter alguns acidentes, mas o acidente grave é o acidente frontal. E com a BR duplicada, isso vai diminuir cerca de quase 100%. Você ter uma batida frontal só se o carro atravessar a dupla e acertar o carro do outro lado da via. Então, assim, é quase que impossível. Então, assim, a gente não pode aceitar. E uma terceira coisa que a gente podia tentar fazer, além da Câmara de Campos Altos, a gente podia tentar as cidades que margeiam a 262. Começando lá de baixo, pode começar Bom Despacho, Luz, para que Santa Juliana, Araxá, Perdizes, Pedrinópolis, Uberaba, e até mesmo a cidade de Santa Rosa da Serra, que depende muito de ir para Uberaba, Araxá, levar os doentes. E eu estava conversando com o doutor Leonardo,
se ele estiver aqui ainda, se ele puder me dar uma ajuda, a gente vê se tem como a Câmara fazer uma representação no Ministério Público Federal. Você sabe se o doutor Leonardo está aqui ainda, Michele? Se tiver, eu queria pedir uma ajuda para ele, ver se a gente tem como fazer pela Câmara ou se tem que fazer por pessoa física. Já tem um processo? Você está sabendo de alguma coisa, Fred, se tem algum processo? Boa noite, vereador. Parabéns pelo uso da tribuna, o assunto é muito relevante. No ano passado, ou foi 2017, se eu não me recordo, deve ter cerca de 18 meses, foi aberto um inquérito civil em Uberaba, no Ministério Público Federal, né, que é a nossa região, e estava sim se apurando por descumprimento, as razões do descumprimento desse contrato. Não sei se virou uma ação civil pública, se foi feito algum acordo, mas já tem uma ação coordenada do Ministério Público Federal nesse sentido, sim. E também uma ação de deputados, né? Então, o que me incomoda muito é que a gente não vê, né, nenhuma providência sendo tomada, mas já existe sim uma ação. Mas a gente pode reforçar, com certeza, o pedido do Ministério Público Federal vai ser de grande valia, porque eles vão ver a importância que é isso para Campos Altos. E em relação aos deputados também, eu queria saber se é certo essa cobrança de valor de quase R$5 por eixo, sendo que a BR não foi duplicada. Já se passaram 5 anos, a meu ver, eu acho que esse valor está sendo abusivo. Se a gente está pagando por valor para usar uma BR duplicada, sendo que não é duplicada mais. E Campos Altos é uma das cidades mais prejudicadas, porque a gente tem vários fazendeiros depois do pedágio, que paga absurdo aí. Por alto, a Fazenda Amizade chega a pagar quase R$4.000 de pedágio por mês. Isso é um absurdo. E a gente depende muito, né, na cidade de Araxá, principalmente na área de saúde. Eles são nossos motoristas de ambulância indo todo dia, nossos estudantes, se não me engano, são 4 ou 5 ônibus que vai e volta todo dia. Então, assim, a gente precisa tomar alguma atitude. E eu peço a ajuda de vocês, gente. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí, se vocês tiverem alguma outra sugestão, eu até brinquei com, não sei se foi qual, acho que foi com o Itagino, a gente podia fazer até uma manifestação na BR, só que isso é meio mais complicado, né? Mas eu acho que está na nossa mão, eu acho que isso aqui a gente consegue fazer para não aceitar de braços cruzados. E tentar junto às cidades vizinhas, ver se une a gente consegue alguma coisa. Eu passo a palavra aos demais vereadores. Eu passo a palavra neste momento para o vereador Federico Nelly Andrade Ribeiro. Luciano, situações extremas demandam medidas extremas. O contrato não foi cumprido. O poder público não consegue obrigar a empresa a cumprir o contrato. A gente paga o pedágio caro e a pista não está duplicada. Era a hora, às vezes, da gente pensar no esforço regional. Sabe para quê? Para a gente abrir desvios próximos à praça de pedágio, o pessoal passar fora do pedágio, não pagar. Uma forma de se manifestar. Talvez, desse jeito, a empresa se sentisse compelida a fazer duplicação, porque ia doer no bolso. E não vejo crime. Não existe nada de errado você abrir um desvio, existem desvios, né? Só para passar. Se não fizer uma coisa nesse ponto extremo, a gente vai continuar com esse problema, acho que por muitos anos, porque tomando por base as últimas experiências, né, as coisas que deram resultado foram coisas extremas. Por exemplo, greve dos caminhoneiros, coisa extrema. Dizia-se até então que baixar preço de combustível era algo praticamente impossível. E me parece que teve realmente uma redução, ainda que pequena, mas a mobilização que teve foi enorme. Inclusive o PIB do Brasil caiu, deixou de aumentar nesse ano. Acho que deu uma diferença de 1%, que é uma coisa absurda em razão da greve dos caminhoneiros. Às vezes o pessoal faz um esforço aí conjunto na cidade e todo mundo faz seu desvio, vários desvios. E vamos ignorar as praças de pedágio, vamos usar então só a pista simples, já que não estão sacaneando. Do contrário, o governo federal ele dá esse contrato por descumprido e abrir para outra empresa. Também poderia ser. Eu acho que só uma medida extrema nesse ponto aí para resolver. Fora isso aí, é muito complicado. Mas a gente tem que se manifestar assim, mesmo pequenos, mesmo aqui numa cidade menor, a gente não pode deixar de falar não, porque senão o pessoal acha que a gente não está lembrando, né? E essa migalha que caiu aí nos cofres da prefeitura aí não paga as vidas que estão indo, não. Obrigado pela sugestão, Fred. E até mesmo eu vi com você, como advogado, doutor Leonardo, a questão desse valor. Eu acho que não é certo a gente pagar R$5, que na teoria seria
uma estrada duplicada, uma via duplicada. Juridicamente, a gente não consegue, será, pelo menos, abaixar o valor desse pedágio? Tem possibilidade, Frederico, doutor Leonardo? Você acha que tem como estudar isso? Eu passo a palavra à vereadora Itagina Ribeiro Vilas Boas. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos meus companheiros, as pessoas que estão aqui conosco. Muito boa noite aos ouvintes da Expresso FM, aos internautas. Luciano, esse assunto, ele já foi debatido várias vezes nessa casa, nós já fomos até Brasília, mas a gente se sente tão pequeno diante daquela triunfo que a vontade que a gente tem é de desistir. Mas como que você desiste se é uma coisa que te incomoda tanto? Não é? Aqui, Campos Altos, o nosso fluxo é tudo Araxá, Uberaba, Ibiá, Patrocínio. Raramente a gente desce para Belo Horizonte. Então, Campos Altos ela é uma das cidades mais prejudicadas, né, com relação a essa empresa, né, que instalou aí e não cumpre com as obrigações. Então, quando a gente é incomodado, a gente tem que manifestar. De que forma que nós podemos? Uma vez que a gente já foi tantas vezes, e eu já fui lá, vocês não têm noção tanto que eles te tratam com descaso. A gente tem que socorrer aos nossos deputados federais. Eles vieram aqui, buscaram os nossos votos e estão lá em Brasília. Então, a única forma que eu vejo hoje, a gente está enviando ofício, fazer manifestos, e está entregando a eles e aguardando uma resposta, que ele chega até o governo federal para tomar uma providência. Porque quantas pessoas que já morreram aqui nessa BR, ao entorno aqui de Campos Altos, filhos da nossa cidade, né? Então, a gente não pode calar, você tem que estar sempre incomodando, né? Quem sabe lá eles vão se tocar, né? E em termos de financeiro, Campos Altos é a cidade que menos recebe e é a mais prejudicada. Mas ela é demais. Tem os fazendeiros, né, que ficam de lado do pedágio, que tem que pagar para lá, que tem que pagar para cá, né? As pessoas que saem aqui de madrugada para consultar, que ficam correndo risco aí na BR. Então, a gente tem que estar enviando ofício, né, e cobrando, porque uma hora alguém vai tomar uma providência. A gente não pode deixar de incomodar eles, né? Então, assim, a sua fala foi muito interessante, inteligente, e a gente precisa, sim, de estar enviando ofício, levando, indo, incomodando eles lá em cima para ver se eles acordam para a gente aqui. É só obrigada. Eu passo a palavra ao vereador Joanas Ferreira Lemos. Luciano, parabenizo mais uma vez por ter levantado essa bandeira nessa questão sobre aí a triunfo. E essa nossa 2002, que é tão complicada de estar usando, de estar... Mas, assim, como se diz, é um caso muito extremo, como diz o vereador Frederico, é briga de cachorro grande, mas não pode ficar assim, porque vamos recorrer aos nossos deputados mesmo. É a única forma, não tem outra forma, mas é muito complicado, né? A gente aqui é muito pequeno, como se diz a vereadora Itagina, para estar questionando esse assunto, mas não podemos ficar de braço cruzado e temos que fazer algo, pelo menos para ver se surte efeito nessa questão. Mas, de todas as formas, eu te parabenizo mais uma vez por estar usando a tribuna parlamentar dessa casa, para estar levantando essa bandeira que é tão importante, né? Você está de parabéns. Vereador Luciano, eu também quero dar os parabéns com sua fala, muito importante esse fato, lamentável, esse acidente que ocorreu essa semana, né? É muito triste, famílias que perdeu nesse acidente, 7 pessoas, e como o doutor Leonardo falou, é algo federal, né? É uma coisa
que tem de cobrar sim, porque se está no contrato, tem de cumprir o contrato. É uma coisa difícil, né? Mas é uma coisa que nós que estamos apresentando a população, que Campos Altos sai muito prejudicado, a gente tem de cobrar principalmente dos federal, que nós apoiou, né? Mandar ofício, cobrar sobre essa BR-62, que é uma estrada que, se for olhar, é uma cidade mais violenta, né? Mas acontece a cidade, mais acidente em Minas Gerais é a BR-62. Então você está certo, você tem visão como cidadão, isso é muito importante, a pessoa levantar a bandeira quando tem visão. Quando fala de vida, é muito importante a gente tentar, não, às vezes, não conseguir rapidamente resolver o problema, mas tentar acomodar, como a vereadora Itagine falou, tocar neles, para que eles vejam que tem vida se perdendo. E uma promessa que eles fez sobre a Triunfo, é promessa, está escrito. Então, acho que se não cumprir a promessa, eu acho que tem possibilidade de quebrar aquela aliança que eles fez, né? Passar para outra empresa, outra indústria, mas que não pode ficar assim. Então, quero te dar os parabéns, meu colega vereador Luciano. Obrigado, presidente. Então, está nas nossas mãos, vamos focar nesses 3 itens. Eu peço para a gente fazer uma moção de repúdio na Triunfo Conserva, Michele, põe em votação, e vamos fazer um ofício aos deputados, todos os deputados federais que teve votação em Campos Altos, pedindo por interceder por nós, na duplicação na BR-262 e ou realização do contrato, ou diminuição do preço do pedágio, alguma coisa tem que ser feita. E vamos tentar, através do doutor Leonardo, se a gente consegue fazer uma representação no Ministério Público Federal. Também acho de extrema importância. E esses 3 itens vamos tentar nas outras cidades vizinhas que marginam a 262, para ver se faz a mesma coisa, a gente ver se consegue acomodar lá em cima e a gente consegue um resultado positivo. Muito obrigado. Está aberto a palavra para caso algum vereador queira se manifestar em assunto diverso. Eu passo a palavra ao vereador Joanas Ferreira Lemos. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Obrigado aos ouvintes da Rádio Expresso FM, aos internautas e a toda a população que também está presente hoje aqui no plenário. Senhor presidente, eu queria agradecer o serviço de obras da Prefeitura na questão de ter respondido o meu ofício e ter executado a questão de ter fechado aquele cantinho da ponte lá nas Populares, perto da Igreja Sagrada Família, né, a pedido de vários moradores lá, na questão de ter do perigo de cair lá na ponte, na questão no final da... Então, o serviço de obras foi lá, fechou, então eu tô aqui já agradecendo por eles ter feito assim, ter feito isso para a sociedade em questão, e agradecer mais uma vez. Tudo que é feito a gente tem que falar aqui. A gente cobra, mas se for respondido, a gente tem que enaltecer eles e agradecer pela questão que foi feito para a população. Então, parabéns ao serviço de obras da Prefeitura aí. Obrigado. Só isso, presidente. Eu passo a palavra ao vereador Federico Nelly Andrade Ribeiro. Senhor presidente, também, seguindo ali a linha do Jonas, quero fazer um agradecimento ao prefeito. Finalmente a novela dos contra-cheques acabou. Essa semana nós sentamos lá na prefeitura e alinhamos. Depois nós vamos fazer só uma alteração na lei para ficar do jeitinho que nós combinamos lá. Né? Até falei que na reunião passada, mas só fazer o agradecimento, que eu achei que o prefeito bastante esforçado aí, né, para dialogar nesse ponto. Então eu quero só agradecer. Obrigado. Eu passo a palavra à vereadora Itagine Ribeiro Vilas Boas. Senhor presidente, na reunião atrasada, né, o vereador Frederico foi à tribuna e falou a respeito dos fiscais do Ministério do Trabalho. Então, naquele dia, eu pedi a Michele que fizesse uma lista das sugestões aqui nessa casa, para que a gente fale e tome providências, vai atrás. Mesmo que a gente não consiga sucesso, mas a gente precisa, sim, de estar, depois que termina aqui a reunião, correndo atrás. E hoje eu conversei com o Cleilton, falei com ele, né, dos acontecimentos, ele também me respondeu que ele está a par do assunto. Então, eu
ele me sugeriu que eu fizesse um ofício para ele estar enviando para a Emater, para que a Emater também tenha ciência dos acontecimentos aqui e possa nos ajudar a encontrar um caminho para que ajude esses pequenos produtores aqui de Campos Altos. Qual seria? Também não sei, mas ela tem uma visão grande de agricultura, então ela pode estar nos ajudando aqui nessa cidade. O ofício não foi elaborado, porque eu procurei que já no período da tarde, mas vai estar sendo já feito aqui no decorrer da semana. A gente está enviando para ele e ele vai estar enviando para o superior em Belo Horizonte, para que ela também possa nos ajudar a encontrar caminhos, né? Então, dentro em breve, a gente vai estar tendo aqui uma resposta da Emater também, né? E vamos ver o que sucede aí no decorrer dos meses. Eu vou estar sempre lembrando aqui, todos nós, né? Para ver se a gente consegue uma solução melhor para todos. Então, é só, muito obrigada. É só para mostrar para você, vereadora, que a pedido dos produtores rurais, eu fiz esse ofício, fiz essa lista aí para pegar uma assinatura, para a gente estar encaminhando também para o Ministério do Trabalho em Brasília. Estão colhendo assinaturas aí, está na cooperativa, está nos comércios, então está em toda a cidade. E quando a gente for em Brasília, leva também, junto com os deputados, a gente representa também a assinatura dos produtores. Só isso, obrigado. Muito inteligente da sua parte. Vamos pegar junto aqui e assinar todo mundo, que é aí, né, os pequenos produtores, para a gente mostrar também que nós precisamos de ajuda nesse sentido. É só, muito obrigada. Eu passo a palavra ao vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves. Obrigado, presidente. Só para comunicar que eu fiquei de dar resposta essa semana, que o raio-x da Santa Casa, se tudo correr bem, essa semana está pronto. O Elias, conversei com ele hoje, a manutenção já foi feita e a previsão é que quinta-feira já volta a estar funcionando. E, Michele, eu queria que fizesse um ofício para o prefeito, vendo a possibilidade da rua Cristiano Machado, ali entre a rua Palestina e a rua Capitão Gílio Marques, se possa tornar mão única, porque a rua é bem estreita, os carros param dos dois lados e, de vez em quando a gente entra lá, não tem como, tem que voltar de ré, porque não tem como passar de veículo lá. E já foi pedido dessa casa também, mas vamos pedir novamente, ver se a gente consegue um outro ofício, Michele, para sinalizar as ruas da cidade, principalmente nos bairros novos, que o pessoal está com dificuldade para fazer a entrega do trailer, sanduíche, pizza, ou o próprio pessoal que vem de fora não consegue localizar as ruas. É um pedido nosso desde o começo do mandato também, né? Talvez a gente consiga esse ano. Obrigado, Michel. Luciano, você me dá uma parte? Eles também me pediram para olhar a questão da rua lá, Cristiano Machado, e aí eu lembrei que alguns anos atrás já foi feito esse pedido, entendeu? E se não me falha a memória, fui até votada aqui nessa casa, só que o pessoal não obedece muito, né? Então, teria que rever nos arquivos da Câmara, da Prefeitura, se realmente o que aconteceu, que está faltando é sinalização, né? Placas, porque se não tem a placa, a pessoa não sabe, que é mão única, né? Parece que na época foi votado aqui, mas não colocou, foi as placas lá. Isso, né? Mas ali precisa mesmo. Né? O pessoal para de um lado e de outro, fica difícil de transitar ali. Realmente é necessário o seu pedido. Eu passo a palavra ao vereador Maico Donizete dos Santos Xavier. Oi, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite presentes aqui. Eu só... Não, boa noite. Só queria dar boa noite mesmo. Boa noite. Senhores vereadores, eu quero agradecer pela votação sobre o projeto do empréstimo para asfaltar a cidade, né? Eu acho que no meu pensamento, a minha visão, se não tem dinheiro no caixa, você tem de caçar onde tem, né? Então, acho que para mim foi uma ideia ótima, né? Que é uma ideia ótima porque a cidade não pode estar como está, né? Muita rua da cidade que precisa ser asfaltada,
Então, para mim, foi uma ideia ótima. Eu sei que a prefeitura vai ficar em dívida, mas é uma dívida que tem como pagar e tem como mexer na cidade. Importante, às vezes, mexer, dever, mas fazer. Importante é fazer. É o que nós temos de fazer, né? E às vezes não está acontecendo. Então, acho que a ideia do prefeito foi ótima. E agradeço vocês que votou. Então, quero desejar aos presentes, que sempre estão nos acompanhando, uma ótima noite para vocês. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.